Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas eu quero te falar e com muita propriedade, ó. Aproveita porque com certeza é coisa boa. Ó, desde já, procura o nosso canal, AD Central Campus, o nosso podcast. Bota lá, aperta lá no sininho, já vai seguindo tudo, já vai aproveitando, tem muito conteúdo legal. Eu, Rafael, mais uma vez apresentando o nosso podcast, e hoje a gente tem o nosso... Ele é entrevistador, ora ele é entrevistado, é um cara multifacetado aí, trabalha com homens de honra, nosso amigo Vinícius. E aí, Vinícius, como é que você tá? É isso aí, tudo bem, Rafael? Bom? Hoje estou do outro lado da mesa. Mas ó, pra coisa boa, pra coisa boa. A Exatamente. gente vai... Bom, gente, para inteirar vocês, a gente vai discutir um pouquinho sobre um assunto bem pertinente do nosso momento, do nosso dia a dia, algo importante para que você compreenda o universo masculino como um todo. E ó, quero te dizer, nada de papo machista, nada do cara red pill, não, nada disso. Pelo contrário, aqui é o papo, a masculinidade bíblica em sua essência. A Bíblia fala muita coisa e fala de tudo. A gente tem o costume de dizer que a Bíblia ela é tão atual quanto o jornal que ainda vai sair amanhã. E a Bíblia ela tem esse poder magnífico de falar sobre tudo de uma forma singela, bela, de uma forma poderosa, porque de fato é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, já entrando nesse hemisfério, Vinícius, como é que você caiu em tudo isso? Como é que chegou até aqui em relação ao Homens de Honra? E quais são os teus desafios de trabalhar com homens? Principalmente, especificamente, na nossa igreja local, na nossa DC Campus. Então, Rafael, a gente começou ano passado, né? Isso. Em abril do ano passado, dia 11 de abril, foi nosso primeiro culto de homens. Eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu recebi o convite. Para trabalhar com os homens, estar à frente liderando, aí, iniciando um trabalho. Lembrando que não existia, né? Eu acho interessante porque as Assembleias de Deus em si, não falando da Central Campus, mas ela não trabalhava com grupos, né, com redes ou com departamento de homens exclusivamente. Não tinha um trabalho específico, não, né? Não tinha. Na verdade, é uma cultura que vem dentro da Assembleia de Deus. E tem motivos para isso. Né? Se for olhar a história da Assembleia de Deus em si, tem motivos para isso. A gente fala da geração, as gerações passadas, né? As gerações de ferro, a geração de ferro da década de 60, 70, 80, homens eram muito decididos. Né? Por exemplo, meu pai tem 65 anos de idade. Meu pai se converteu, se não me falha a memória, com 22 ou 23 anos de idade, né? Saiu da roça, eu sou mineiro, sou de Ramos de Minas, meu pai saiu da roça, interior de Minas, e foi para Belo Horizonte para trabalhar. E ali ele se converteu, nasceu num lar católico, né? Raiz, cultura local, interior de Minas, que é muito tradicional. Minha avó era muito religiosa. Então meu pai, quando ele se converteu, ele começou a caminhada dele e nunca mais parou. Meu pai hoje é pastor, hoje não, há muitos anos já é pastor. E isso é um exemplo, por quê? Porque homens das gerações anteriores, eram decididos. Sim. Né? Tinha posicionamento firme. Quando o homem se convertia, se entregava a Jesus, decidia viver para Jesus e ia até o fim, até a morte. Então, hoje, não é bem assim mais. Né? A gente lidera aqui os homens de honra, Sim. Mas eu estou sendo entrevistado hoje, mas o entrevistador é o líder dos jovens. Né? Eu vou ser bem sincero para você, Rafael. Eu já trabalhei com jovens, né? Quando eu estive no Espírito Santo, eu fui líder de jovens da Lagoinha em Vitória. Em Minas também fui líder de jovens. E eu não sei se eu encararia a liderança de jovens nos dias de hoje, não. É o mesmo questionamento que eu falo sobre os homens de honra. Porque, meu Deus do céu, você está falando da questão dos homens, da geração, né, de ferro, homens decididos, mas ao mesmo tempo que são decididos, são cabeça duras também. Não, eu falo com propriedade que sou homem, tenho pai também, convivi com homens dentro dessa faixa etária, e a gente sabe que tem muitos que têm dificuldade de reconhecer erros, de pedir perdão. Então tem uma série de fatores que é um desafio para essa galera mais antiga. Em compensação, hoje a gente tem a banalização de tudo. Aí entra na minha vertente em relação à juventude. Sim. De fato, cara, a tua percepção em relação Mudou muito. E de fato, a gente vê essas diferenças. Eu não gosto de estar
É a questão, a comparação ela é muito ruim, mas embora seja necessária, né? E nesse caso, nesse aspecto geracional, é importante porque assim, aonde foi que a gente se desconectou? Aonde foi que a gente se perdeu? Aonde foi que a gente deixou de dar ênfase a certas coisas que antigamente se fazia valer? A questão do trabalho, a questão do estudo. Os princípios. E aonde foi, na tua percepção, trabalhando com homem, aonde foi que foi desconectado? Aonde foi que a gente perdeu esse time para que a gente chegasse na situação que a gente se encontra hoje? E aqui, não no conceito de generalizar, todo jovem é fraco, não tem postura, não é essa a ideia. Não é Mas geral. eu te digo, aonde foi que a gente perdeu e desconectou? Aonde foi que criou esse vácuo entre essas gerações? Olha, Qual é a tua percepção a respeito disso? Eu vejo várias situações, mas eu vou pontuar algumas aqui que são factuais. Primeiro, ideologias, movimentos ideológicos, em especial o movimento feminista. O movimento feminista, ele é um câncer para a sociedade. Por quê? Porque o movimento feminista foi passando por fases. E nós estamos vivendo a pior fase do movimento feminista. Porque quando começou lá atrás, na década de 50, 60, quando descobriram a pílula anticoncepcional, que começou ali um movimento, qual que era a ideia do movimento feminista? Ter lugar, ter espaço na sociedade. A mulher, por mais que conta a história, né, que foi uma mulher que deu direito, que conseguiu o direito de votar, mas não foi nem, a gente sabe da história real, que foi um homem, o marido da mulher, que é nomeada como quem conseguiu, não, foi o marido dela que lutou por esse direito da esposa votar. E então o direito de trabalhar, né? Quando ela descobriu a pílula anticoncepcional, que ela poderia ter uma vida sexual ativa sem gerar filhos, uma liberdade sexual, vamos dizer assim, ali ainda estava tudo bem. Mas hoje a gente vê a pior face do movimento feminista, que é o movimento feminista ideológico, que se você voltar aí nos vídeos anteriores do nosso podcast, tivemos aqui o pastor Emerson, Sim. que esteve conosco aqui no nosso evento ano passado. Uma benção. Fizemos um encontro de homens, foi até na Fazenda Cinderela, foi um momento maravilhoso, onde ele ficou mais ou menos umas 2 a 3 horas palestrando pra gente sobre homens. E é uma referência para mim, né? O pastor Emerson foi meu pastor lá no Espírito Santo, é a inspiração do trabalho que a gente exerce aqui, porque ele faz um trabalho extraordinário no Espírito Santo e no mundo. Tem muita experiência, Muita experiência com isso. Então, muita coisa eu aprendi com ele, né? A gente aprende com quem tem para ensinar, né? Conteúdo. Sim. Então, quando a gente vê o movimento feminista ideológico atual, o que é que ele quer? Ele não quer mais direitos iguais. Porque até então eram direitos iguais. O homem tem o mesmo direito da mulher. Né? Tem até uma mentira que fala aí a mídia usa, né? O movimento usa aqui, questão de equiparação salarial. Mas existe lei. A CLT não permite a mesma função ter salário diferente. Mas traz pesquisa que a mulher ganha 20 menos a menos do que o homem, essas coisas. Mas na verdade o movimento ideológico, a mulher feminista ideológica, ela quer tirar o direito do homem. É diferente de equiparar. Igualdade, não quer igualdade mais. Quer que o homem não exista mais. O movimento ideológico fala assim, olha, você não precisa existir. Nós não precisamos de você. Eu não preciso de você para me relacionar sexualmente. Eu não preciso de você para me trabalhar, para me sustentar, para prover, que é a função do homem. Não preciso do homem para mais nada. Então a gente vê um ataque do movimento feminista ideológico com a masculinidade. Isso traz muitas consequências. E a gente tem trabalhado com isso aqui na igreja, né, nos nossos encontros de homens. Com esse movimento feminista ideológico, nasceu a masculinidade ideológica, que é o encontro do problema que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Por isso, a necessidade de ter um trabalho mensal, como a gente faz aqui, né, um encontro de homens, para ter uma conversa, para ter uma mensagem específica, um fortalecimento, né, esclarecer realmente o que está acontecendo. Porque o movimento feminista ideológico criou a masculinidade ideológica. Eu tenho dados, né, eu sempre trabalho com os dados, eu vou ler aqui porque a cabeça ainda não grava tudo, né? Mas, por exemplo, o movimento, a masculinidade ideológica, tem uma cena que você vai lembrar dela. E já foi repetida várias vezes na mídia. Teve um Big Brother. Não assista o Big Brother não, tá, irmão? Misericórdia. Tem que deixar claro. Mas é porque é o assunto, né? É pertinente. Onde o Fiuk, todos conhecem o Fiuk, que é filho do Fábio Júnior, cantor. Ele declara para uma participante lá, né? Isso viralizou na internet, né? Repercutiu muito, porque ficou muito ruim, né?
ele declara para a mulher chorando, pedindo desculpas por ele ter nascido homem. Ele já se sentia culpado, ele se sentia... Desculpa, gente. Não, é sério. Vocês pesquisam aí, dá um Google aí, você vai ver. Você me desculpa chorando por eu nasci homem, eu já nasci machista, já nasci com o patriarcado, né, essas ideias que a ideologia faz. Então, isso na verdade é o quê? É o resultado de um movimento que vem anos sendo trabalhado. E o que é masculinidade ideológica, para concluir essa parte? É criar um homem sem responsabilidade. Exatamente, os homens estão sem responsabilidades, não querem nada com nada. Né? A mulher está trabalhando, está provendo, muitas das vezes, existem dados, né, que comprovam isso, no Brasil 60% das cadeiras universitárias são ocupadas por mulheres. Então a mulher tem que se buscar de aperfeiçoar, está estudando, para crescer no mercado de trabalho, e o homem está acomodado. Porque a mulher está fazendo mais hoje, entendeu? Criou o homem frágil, que é o caso, citando aqui do Fiuk, né, que é cômico, para não dizer engraçado. Cara, desculpa, mas não tem como não rir de uma situação dessa. É triste. Homem frágil. Hoje o homem não tem mais, sabe, aquele sangue que dá pela família. Pulso mesmo, exatamente. Um homem racional, porque a Bíblia, à luz da palavra de Deus, o homem é o racional. Sim. No relacionamento da casa. O homem é o provedor e o protetor. Sim. É o que corre atrás do alimento, não só físico, mas também o alimento espiritual. Sim. É o sacerdote da casa, e é o que protege, né? E ele é o racional, é o que pensa com a cabeça. E a mulher, diante da Bíblia, é a parte frágil do relacionamento. Por quê? Porque a mulher é muito mais emoção do que razão. Então a mulher é a emoção e o homem é a razão. Então, isso tem invertido. As mulheres estão ficando mais racionais e os homens irracionais, porque os homens estão muito emotivos. Eles não estão mais pensando com a razão, calculando, mas sim a emoção está tomando conta da vida do homem. Outra coisa interessante, um homem sem empatia. Se olhar para a mulher como uma parte frágil. É interessante que eu tive a oportunidade aqui, né, de andar de van aqui em Campos. Meu carro ficou na oficina um período. E muitos anos que eu andava de ônibus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É difícil. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Quando eu estava dentro da van, uma vez não, às vezes que eu precisei de andar, por pressa mesmo, por tempo, homens não dão mais lugar para mulher, para sentar. Teve uma vez que eu tive que me impor. Entrou uma mulher na van, no ônibus, com uma criança de colo, um bebezinho de colo. Só que todos os lugares estavam ocupados. Não tinha lugar para ela sentar. Qual a mulher? Eu tenho um filho pequeno. Tenho uma filha de 2, vai fazer 2 anos no mês que vem. A mulher com a criança de colo, ela anda com uma bolsa muito grande, porque tem que andar com fralda, com roupa, reserva. Um aparato, né? Exatamente. Então você imagina uma mulher com uma bolsa de um lado e um bebê do outro. O bebezinho dele tinha uns 6 meses no máximo. Meu Deus. A van cheia de pessoas em pé. E ela começou a andar a van e ninguém deu lugar para aquela mulher sentar. Eu dei uma olhada assim, comecei a olhar quem estava sentado. E a maioria dos bancos eram homens e jovens. Eu cheguei assim, irmão, dá lugar para a mulher sentar? Criança? Ele, me desculpa, e ficou assustado assim, deu para sentar. Porque eu tive que intervir, não é possível. Sim. Como que eu vou deixar uma senhora, uma mulher grávida, ou uma mulher com a criança de colo, em pé para me ficar sentado? Risco para todo mundo ali. Exatamente. Mas então, essa é a masculinidade ideológica. O homem não está pensando mais, está nem aí, está preocupado com ele, a mulher que se vire para lá. Os homens perderam seus valores. Valores, de fato. Os homens, a masculinidade ideológica tirou do homem os valores. Que a gente cresceu com eles, né? Nos baseamos em relação à família, respeitar os mais velhos, ao próximo, entende? De fato. Então, essa falta de empatia, por quê? Porque essa masculinidade ideológica tirou os valores. Os homens perderam os seus valores. Não tem mais essa noção da realidade. Nosso papel homem tem... Eu não vou chutar, mas pode ser que eu esteja errado, tá? Mas é perto disso. Se não me falha memória, é 30 vezes mais testosterona que a mulher. Deus não fez isso em vão. Com certeza não. Não fez em vão. É interessante que a gente vê agora a crise que teve no Rio Grande do Sul, né, da chuva lá, você vê lá o resgate. Quem está no resgate? Quem está lá salvando, mergulhando, os voluntários? A maioria é homem, um serviço pesado. Sim. Você vê a guerra, teve guerra agora, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, quem está na fronte do combate? São os homens. Porque o homem é para isso mesmo.
Não quer que eu tô falando que não quer que eu quero que as mulheres estejam lá, não. Mas você vê que os movimentos, ele, enquanto está numa cadeira atrás do computador, é muito forte. Mas diante da realidade real da vida, você vê que se perde, não se sustenta. Só que a juventude sofre com isso. Ah, isso sim. Aí você trabalha com jovens, falando da dificuldade, por quê? Porque essa geração, eu nasci em 90. Então, eu falo que a minha geração é a última. Uhum. Quando entra na geração 2000, tudo muda. Sim. Né? É o que você trabalha hoje. Ela já vem com essas ideologias impregnadas na escola, na cultura. Quando a gente fala cultura, a gente fala de séries, de filmes, de músicas. Isso é verdade. Tudo isso já está impregnado de uma forma, às vezes indireta, né, subliminar. Só que hoje não dá mais subliminar, não. Tá escancarado. A galera que gosta aí dos jovens aí, que gosta de mundo Marvel, de super-heróis, hoje mudou tudo. Né? Agora tá mudando agora. O super-herói que era homem tá colocando mulher. Então, essa geração tá crescendo sem referência. Tem alguns gibis, você tocou num ponto importante, tem alguns gibis hoje, é aquela história em quadrinhos, né, antiga, cara, que de fato os super-heróis se relacionam do mesmo sexo, são super-heróis do mesmo sexo, se relacionam, né? Isso daí é loucura, cara. E assim, é bem verdade porque. Gente, aqui não entendam como um bate-papo com o intuito de uma crítica constante a essa geração 2000, a geração Z. Não é essa a ideia. A ideia é mostrar que, no fundo, a gente tem uma desconexão. Temos um problema. Temos um problema sério. E assim, se a gente faz a difícil comparação, e eu citei a questão do desconectar de uma da outra, eu não posso também ignorar que se faltou posicionamento específico de criar posteridade da geração de ferro conseguir passar esses ensinamentos adiante. Então, dentro da minha pouca visão e trabalhando com jovens, muitas vezes a gente vê pai deixando de ensinar como deveria ensinar. Recebeu uma carga muito grande de valores, de posicionamento, de princípios, mas ele não foi ensinado a passar isso adiante muitas vezes. E a forma como foi feito foi através de uma violência, através de uma posição muito ferrenha, que dificultou essa passagem adiante. E muitas vezes até o próprio filho vendo isso, disse, eu não quero aprender desse jeito, eu não quero isso pra mim não, dessa forma não. Aí ele fica exposto a tudo que o mundo, dentro dessas ideologias, pode oferecer. Na tua visão, você enxerga isso? Rafael, tem uma frase que ela se perdura por muitos anos, que é a pura realidade. Vou lembrar ela certinha. As gerações, a culpa da nossa geração, porque a geração 2000, uma geração forte faz uma geração fraca. Uhum. Essa é a verdade. Se você olhar o Brasil, a década de 50, era um pós-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Então o mundo era em crise ainda, estava começando a se desenvolver. Então a geração, os pessoas que nasceram ali, vou colocar meu avô, se não me falha a memória, é de, acho que era 30 e poucos, né? 20 e poucos, aí 1920 e poucos. Meu avô pegou um momento muito difícil. Pegou uma parte da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Exatamente. Pegou crise ditadura, financeira. Muitas coisas. Meu pai vem dessa geração. Ou seja, a geração do meu pai, que nasceu em 56, continua. Porque o Brasil, se eu vou analisar a história do Brasil, financeiramente falando, ali estava ruim. Até 94 era muito ruim o Brasil. Questão de inflação, crises econômicas. Então a gente ouve, né, da história. Então, a geração do meu pai foi uma geração difícil, de pobreza. E hoje estamos vivendo a geração mais próspera da Terra. Sim. Né? Por quê? Porque a geração difícil faz uma geração fraca. Entendeu? Uhum. Tempos difíceis, essa é a frase, lembrei. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. A história da humanidade ela é cíclica. Nesse ciclo. O que aconteceu? Tempos difíceis, guerra fez homens fortes. Homens fortes
gerou homens fortes. Só que esses homens fortes começaram a fazer gerações fracas. E agora somos no precipício para criar um momento novamente, um tempo difícil novamente. Se você olhar a nível psicológico, emocional, Sim. político e financeiro. A situação que a gente vive hoje. É interessante você ver dessa perspectiva. A geração do meu pai foi uma geração difícil. Difícil ainda. Homem forte, porque nasceu na pobreza, teve que lutar, trabalhar cedo, estudou pouco, mas ele conseguiu dar uma vida melhor para mim. Sim. Certo? Então eu consegui ter uma vida melhor. Sem luxo, mas não me faltou nada. Meu pai teve falta. Eu, como não tive na falta de nada, eu quero dar tudo pro meu filho. E eu vim da geração do meu pai e agora eu tenho meu filho, que tem tudo, que eu não tive. Só que a gente tem que se policiar nisso. Por quê? Porque a gente quer dar tudo que a gente não teve. Facilita muito, né? Aí facilitou. Aí quando a gente faz assim, né? Dá tudo para nossos filhos, a gente faz o quê? Cria uma geração fraca, que não tem dor, que não tem sofrimento. Primeira crise que tem, qualquer perda que tem, é o que você convive no seu dia a dia. Quer se matar. A gente está vivendo hoje uma geração que nunca teve o índice tão alto de tentativa de suicídio ou de depressão na adolescência, em média dos 15 anos. Por quê? Porque essa criança foi criada em berço de ouro, o pai protegeu em todas as esferas, física, emocional, protegeu da forma financeira, né, com presentes, com alimentação boa, e quando ela chega no mundo, enfrenta a realidade, começa a namorar. O namorado terminou com a menina, com a namorada, adolescente, acabou o mundo. Por quê? Porque ela não tinha sofrido ainda. Entendeu? Não teve trauma nenhum, nenhuma perda. Teve tudo. Então é uma geração fraca. E essa geração fraca, quando chegar na vida adulta, complicada, cria uma geração difícil. Então eu vejo dessa forma. Esse é um ponto. As gerações, é o que você falou. Agora outro ponto, Rafael, que é muito claro para tudo isso que a gente está vivendo e por que temos os homens de honra hoje na central e por que é necessário trabalhar. É isso aqui, ó. É a tecnologia. Avançou mais do que deveria. Avançou mais do que deveria não seria a frase ideal. Mas assim, a gente perdeu o controle desse avanço. No sentido que, ao mesmo tempo que ajuda, que promove melhorias, e eu estou falando de qualidade de vida, ao mesmo tempo gera-se também uma total distração por completo. Tudo hoje é incrível. O poder de distração que tem num celular, né? Vou te dar uma notícia dessa semana. Saiu em muitos noticiários, aqueles que queriam divulgar, que tem uns que também escondem a notícia. Ó, tribo indígena brasileira que recebeu Starlink se vicia em pornô e deixa de caçar. Esse é o tema da reportagem. Aí você vai ler a reportagem. Os Marubos, uma tribo indígena da Amazônia, que vive em local remoto na Amazônia, não tinha nada. Receberam internet de Elon Musk em abril. Nós estamos em... Agora a gente vai em junho. Calcula, abril. Chegou a internet em abril. Agora, membros do grupo indígena estão viciados em pornografia e redes sociais. Ó, eu não estou falando de uma geração que nasceu com o celular na mão, não. Porque pior ainda. Contato há 2 meses, né? Mas exatamente. Uma tribo indígena que culturalmente tem as suas raízes ali muito forte. Sim. Porque eles têm a cultura deles, a forma de comer, de se vestir. E a reportagem deixa claro que são remotos, né? São remotos. Não tinha internet, tanto que Starlink é via satélite. Sim. Então não tem como chegar à internet se não for dessa forma lá. Então você vê que uma tribo indígena que tem raízes ali, tradição, que se perdura por anos, até porque estão lá até hoje, né? Com 2 meses que tiveram acesso à internet. Está em crise. Os caçadores deixaram de caçar. E como que eles se alimentam? Dependendo dos caçadores, porque eles não têm supermercado. Não, é remoto. É a subsistência deles, né? Você vê qual que é o grande perigo da nossa geração. Entende? Que a internet, que o celular, ele é muito bom para muita coisa, facilitou muita coisa, comunicação principalmente, conhecimento, né? Acesso a conteúdo, que muitas vezes nem é conhecimento, mas tem acesso a muito conteúdo, facilitou o trabalho, venda, marketing, comércio, mas em contrapartida é uma arma. É uma arma que pode derrubar muitas pessoas, sim, comunidades como essa, né? Uma tribo indígena, coloca em risco. Então, a gente teve o culto
de homens, né, desse mês de junho, e a gente falou sobre a influência. Lemos ali Salmo 1, né, que é um texto muito conhecido, e eu trouxe dados justamente sobre isso. Esse dado eu trouxe no culto de homens. Por quê? Porque com a era digital surgiu uma nova profissão, que é o influenciador digital. E querendo ou não, hoje, infelizmente, a nossa vida, alguma coisa você está vivendo que tem influência desse influenciador, de algum influenciador na internet. Porque ele influencia na indústria, ele influencia na mídia, ele influencia no comércio de alguma forma, pelo poder da influência que ele tem por causa da mídia. Entende? Como é que é tão perigoso? Sim. Então você vê que são aspectos que fazem com que a gente precisa hoje estar mais próximo, estar juntos, reunindo, trabalhando temas específicos, Rafael, que diz respeito a homens, a fraqueza da carne, aquilo que derruba o homem. Porque assim, qual que é o nosso objetivo como crente? O principal é o céu, ser salvo. Queremos ser salvo, eu quero ser salvo, quero morar com Jesus na eternidade. Mas nós temos uma caminhada aqui na terra. A Bíblia fala que tem uma porta estreita e uma porta larga. A porta larga é da perdição, e a estreita é que vai nos levar às mansões celestiais. E para chegar até lá? A gente sabe que nós somos salvos por intermédio da graça, né? Vamos falar assim, porque tem os teólogos de plantão, não, mas tem a graça. Não, estou falando da graça. Nós somos salvos pela graça, nós conhecemos Jesus, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas temos uma caminhada, que é permanecer nessa graça, né? Porque o pecado nos afasta de Deus. A única coisa que faz separação entre o homem e Deus, diz Isaías, é o pecado. Entende? Então, como vamos desviar do mal para chegar até essa porta estreita e entrar nela? É desviar dessas coisas que o mundo tem oferecido. Aquilo que vai contra o direcionamento bíblico, vai contra o que os princípios e os valores que Deus determinou para mim, para você como homem, como pai, como marido, como homem de Deus, como cristão. De fato. Dentro dessa perspectiva, gente, e o nosso papo aqui, ele não está sendo à toa ou para se cumprir mais uma agenda. Não, pelo contrário. No final das contas, esse papo aqui enseja algo muito grandioso que Deus tem feito entre nós, né? O mês a gente está em junho, mas tem um mês aí propício para isso, e a gente queria, de fato, te dar esse enredo todo para a gente fazer alguns convites importantes dentro de todo esse universo, né? A igreja, ela se propôs a trabalhar com homens especificamente. O Vinícius tem, junto com os outros Marcelos, trabalhado afinco, se dedicado a isso. A comunidade masculina dentro da igreja, de fato, se debruçou em relação a isso, abraçou a causa, e a gente compreendeu dentro desse processo que a gente é responsável. E a questão do tempo em que nós vivemos, a forma como nós vivemos, isso é responsabilidade do homem. É um dado muito importante, esse dado fica gravado na minha cabeça. Quando uma mulher aceita Jesus, pode acontecer de que a família, de fato, vá à igreja, participe, né? A gente tem aí, eu acho que é 70%, 60%, eu não me recordo muito bem o dado. Mas quando o homem aceita Jesus, a probabilidade de toda a família se voltar para a igreja, ir para a igreja, ter o acompanhamento dos filhos e da esposa, isso aumenta para 90%, 98%, que seja. Eu quero te dizer que existe uma responsabilidade muito grande sobre as costas dos homens, e o homem, ele precisa assumir essa responsabilidade. E é isso que a Central tem feito com o trabalho do Vinícius e dos Marcelos, né? Então, nesse momento, Vinícius, eu quero que você abra um pouquinho mais sobre o que a gente está trabalhando especificamente e o que a gente vai fazer em julho. Qual é o convite de julho? Só para complementar o seu dado, tem esse dado dos 90%, né, do homem que vai junto, mas tem outro dado também que é importante, que é muito interessante. Uma mulher, quando se converte na família, ela ora, em média, no Brasil, 18 anos. 18 anos? Para o marido se converter. Meu Deus. Forte, né? Aos olhos humanos, isso E a gente convive. Derrubar o microfone. A gente convive com pessoas da igreja, mulheres que estão ali caminhando sozinhos, sofrendo, de joelho, orando pela família, pelo marido. Mas quando o homem se converte primeiro, 2 dias, a mulher está na igreja atrás dele.
Então, é o poder. Não é que é o poder. A Bíblia nos coloca como sacerdote. Uhum. Cabeça do lar, o sacerdote da família. Na tradução mais simples, o sacerdote é o quê? O que era o sacerdote no tempo lá das tendas, lá no deserto, lá quando foi instituído o sacerdote? O sacerdote era aquele homem, né? Arão, o primeiro sacerdote, que intermediava Deus e o povo. O povo ia até ele, oferecia sacrifício a Deus, ele intermediava o povo em oração e súplica a Deus. E Deus usava ele para falar com o povo. É o intermédio. E nós, como sacerdote da nossa casa, como que Deus nos coloca? O homem, ele é a pessoa responsável dentro de uma casa para atrair a presença de Deus para casa. Então, há um peso espiritual muito grande nisso. O pastor Emerson falava uma coisa lá com a gente lá que era interessante. Quando uma mulher ora, Deus abre as portas. Mas quando o homem ora, Deus escancara as portas. Porque há um peso espiritual. O homem é um sacerdote. Né? Deus instituiu o homem para intermediar a presença de Deus com a família dele. Entenda bem, não estou falando que a mulher não tem que orar, que não é isso. Mas há uma responsabilidade. Não é privilégio, não, Rafael, é responsabilidade muito grande que o homem tem dentro da casa dele. Quando o homem ora pelo filho, é interessante que às vezes a gente busca tanta oração do pastor. Tem pessoas que vêm na igreja pedindo para o pastor orar pelo filho. Amém, é bênção. O nosso pastor também é uma autoridade espiritual na nossa vida. Sim. Mas quando o pai ora pelo filho, é muito mais poderoso. Porque Deus instituiu ele como sacerdote daquela casa e responsável por aquele filho, por aquela criança. Mordomo, né? Entende? Então, Rafael, nós temos trabalhado em cima disso. Perfeito. De restaurar os princípios bíblicos nos homens. Os homens estão acomodados. Quando essa crescente do feminismo, né, das mulheres tomando os espaços, né, nos homens, automaticamente os homens se acomodaram. Com isso vem as distrações. Eu falei da internet, mas tem a televisão. Por exemplo, antes de você assistir um filme, você tinha que ir numa locadora. Né? Hoje você tem pelo menos uns 5 ou 6 streaming. Fácil. Futebol era 2 vezes por semana, hoje tem todo dia, o dia todo. Todo mundo tem acesso. Então, o homem hoje fica muito mais vulnerável, sabe? Mais disperso. Então, a gente precisa restaurar, resgatar esses homens à luz dos princípios bíblicos que Deus determinou para o homem. Aquilo que Deus quer para o homem. As responsabilidades que é do homem, não é da mulher. Porque também tem muitas mulheres sofrendo, Rafael, porque ela carrega a família nas costas. Porque o homem é disfuncional. Ele não está ocupando seu espaço, não está assumindo sua responsabilidade, e a família está se perdendo. O que a mulher faz? Ela carrega nas costas tudo, porque ela não quer perder a família. E aqui o papo, o que a gente está falando, não é querendo colocar o homem superior à mulher, mas é querendo colocar o homem de volta na posição dele. É a ordem bíblica. O homem, ele é o cabeça da casa, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher ser submissa ao homem e honrar o teu marido. Simples. É a ordem, as coisas da ordem que deve ser. Quando a gente altera essa ordem, nós criamos uma família disfuncional, uma sociedade disfuncional. Essas coisas, os pingos nos is. Simples. É a luz da palavra. A gente não está fugindo do que a Bíblia diz. Pelo contrário. Só estamos trazendo de volta o homem ao centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus quer, como princípios, como valores, sabe? É só isso, mais nada. Em relação a julho, 1 ano de trabalho. Passamos agora abril, né? Fizemos 1 ano, que temos trabalhado especificamente características do homem bíblico, homem com princípios, com valores, aqui na nossa comunidade, né? na nossa igreja. E com isso agora vamos celebrar, vamos fazer uma grande festa. E eu quero convidar você que está assistindo, não só você, mas sua família, seus amigos. Vamos ter esposas, seus filhos. Nosso primeiro congresso de homens. Olha só, que coisa boa. Vai ter o banner aqui, depois coloca aí no banner do nosso congresso. Vai ser dia 13 de julho, a partir das 17 horas. O congresso vai ser dividido em 2 partes. Vamos ter uma primeira parte às 17 horas, mas vamos ficar aqui direto. Vai ter um espaço para lanche, então vai ter um intervalo para o lanche, vamos voltar. Vai vir um pastor grande amigo
grande amigo meu. Você vai soltar agora? Não, vamos fazer a surpresa, né? Mas é bom, a igreja conhece ele. Conhece? Conhece, é o pastor Cristiano. Esteve com a gente aqui no nosso retiro. Tivemos um retiro esse ano, irmãos. Tivemos retiro esse ano, Rafael. Retiro só com homens. Ficamos ali 2 dias ali no sítio, com homens, né? Trabalhando caráter, princípios, valores, trabalhando a parte espiritual. Foi tremendo. O pastor Cristiano esteve com a gente, agora está retornando para o congresso. Que pastor benção. O tema do congresso é inconformados. Por que inconformados? Nós trouxemos, né, até agora o nosso bate-papo, a realidade do mundo. E o que Romanos 12:2 diz? Não vos conformeis com este século. Porque este século quer que nós sejamos esse homem com essa masculinidade ideológica. Não podemos. Não. Né? Até um dado interessante, hoje no Brasil os homens têm amadurecido em média aos 45 anos de idade. Isso é terrível. Isso acabou com uma família. Acabou. Homens estão abandonando suas famílias. Em média, os homens em 34, 35 anos estão abandonando a família, com filhos, com tudo, para poder querer reviver a adolescência, que é a crise, né? A síndrome de Peter Pan, isso é terrível. Então, esse congresso é inconformados. Romanos 12:2 é o tema, porque nós não podemos conformar com este século. Temos que manter firme naquilo que a Bíblia nos ordena. Então, eu quero convidar você que está nos assistindo aqui, compartilha esse podcast, esse vídeo, compartilha esse convite, vai ser uma bênção, querido. Vamos ter aqui a presença também da delegada Madeleine Dickman, que é a delegada da Delegacia de Mulheres de Campos, da nossa cidade. Sim. Falar sobre a parte jurídica, né? É uma questão que a gente não sabe. Por exemplo, eu falar assim, Lei Maria da Penha. Você sabe alguma coisa? Sim. Daquilo que você ouve na mídia. Sim. Mas você sabe na íntegra quais são os seus direitos e seus deveres? Eu não sei. A gente não sabe, a gente sabe aquilo que nos mostra, mas nós não temos ainda mais com a internet, nós só lemos títulos. Se você não lê a reportagem toda, quando você vê lá a Lei Maria da Penha, você lê, sabe que é uma lei que é em proteção da mulher, mas você não sabe qual que é o seu direito como homem, que a mulher tem direito, mas também tem dever, e vice-versa. Então é uma delegada da Delegacia de Mulheres. Nós temos enfrentado uma crise mundial em relação à violência doméstica, a pedofilia, a questão de abuso sexual, né, estupro. Então, é notícia factual, dia a dia. Todo dia tem homem sendo preso na cidade por agredir a mulher, a companheira, tem homem sendo preso por estupro. Então, é a situação real. Mas a gente precisa entender para a gente reagir. Sim. Porque a Bíblia nos coloca como luz desse mundo, sal da terra e luz do mundo. Perfeito. A luz, ela nunca vai ser apagada pelas trevas, pelo contrário. Você pode escurecer tudo aqui. E um palito de fósforo, ela destaca. Sim. Ela ilumina. Um vagalume na roça, no breu, ele se destaca. As trevas não ofuscam a luz, nunca consegue. E Deus nos coloca como luz desse mundo. Porque em meio a todo esse contexto que a gente tem vivido no nosso dia a dia, no cotidiano, às vezes você trabalha, você que está em casa assistindo, trabalha com a pessoa que bate na mulher, agride a esposa. Ou alguém que está assistindo passa por essa realidade, ou já conviveu, ou já passou por essa realidade, né? E o que a gente vai fazer? Temos que entender o que vamos fazer. Então a delegada vai estar aqui batendo um papo com a gente. Vamos ter o congresso, o culto com o pastor Cristiano. Vamos ter o coral de homens cantando, vai ser lindo. Então, assim, temos muita expectativa, Rafael. Eu tenho certeza que vai ser uma grande festa. As mulheres podem vir também. Tá? Estão convidadas. Estão convidadas para poder vir. Vamos ter o espaço Kids para as crianças. Você vai deixar a sua criança no espaço Kids, você vai participar junto com as mulheres e os homens, e vai ser uma bênção. Vamos crescer em conhecimento e graça. Em nome de Jesus. E realmente, né, não nos conformar com esse mundo, mas viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Amém. Amém. Bom, galera, esse foi o nosso papo de hoje, o nosso podcast, a nossa interação aqui. Toda a nossa conversa, ela tem um intuito e o principal, o primordial, de promover esse encontro, promover esse congresso e, acima de tudo, gente, glorificar a Deus com a posição masculina que nós temos que assumir e carregar essa responsabilidade, mas não de uma forma irresponsável, pelo contrário, à luz da Bíblia. E é isso que a gente desenvolveu aqui na nossa conversa, e eu tenho certeza que nesse congresso vai ser mais um momento do despertar do Senhor sobre nós. Bom, gente, fica com Deus, um ótimo abraço a todos vocês. Eu tenho certeza que esse podcast, o congresso, vai te abençoar muito. Lembra de novo as datas, em nome de Jesus. 13 de julho, às 17 horas,
Venha você, venha sua família, traga amigos, parentes. Vai ser uma bênção e contamos com sua presença. Você vai ser grandemente abençoado aqui. Eu agradeço a oportunidade. Tamo junto. É um bate-papo. Acho que o assunto a gente vai ficar 2, 3 horas, né? Fácil. Mas a gente tem um cronograma, né? Sim. A ideia é realmente divulgar e convidar você, instigar você a querer conhecer mais. E às vezes você não tem vindo também no Culto de Homens, né? Então estendo o convite. Tem um congresso, mas nós temos um encontro mensal aqui na igreja. Nos procure. Se você quer saber data, coloca no comentário aí do vídeo. Que dia que a gente se reúne. A gente reúne uma vez por mês aqui na igreja, só com homens, as mulheres com mulheres. Então é uma bênção. A gente tem trabalhado aqui de forma gratificante, porque a gente tem testemunhos, Rafael. Famílias estão sendo restauradas, homem se posicionando verdadeiramente. Então, contamos com você. Deus abençoe sua vida e compartilhe o máximo possível. Um abraço, gente. Até lá.